Café com Sêmio de número 104, a medicina e a bunda grande. Eu não sei se pode usar esses termos aqui. Vamos ver se vão me bloquear. Às vezes isso é tido como termo impróprio. Tá todo mundo me vendo e ouvindo. Vamos deixar o pessoal entrar. Para quem tem interesse, as vagas para a comunidade de medicina intuitiva serão abertas ainda esse mês, tá? Ana Giovanetti, boa noite. Boa noite, Cássia. Então, ainda esse mês, o link de pré-inscrição está na minha bio, no Linktree. E tem mais de 100 aulas na plataforma, mas hoje eu vou falar sobre a medicina e a bunda grande, né? Eu não sei se vocês estão exatamente entendendo do porquê que eu vou falar sobre bunda, mas eu quero ler um texto do Luiz Fernando Veríssimo chamado Nada Como a Simplicidade. Alguém conhece esse texto? Quem conhece esse Good Night? Quem conhece esse texto? Quem conhece? Nada Como a Simplicidade. Boa noite, Laís, do Luiz Fernando Veríssimo. Então, eu vou ler para vocês o texto Nada Como a Simplicidade, tá? Abre aspas. Quando tinha 14 anos, esperava ter uma namorada algum dia. Quando tinha 16 anos, tive uma namorada, mas não tinha paixão. Então percebi que precisava de uma mulher apaixonada, com vontade de viver. Na faculdade, saí com uma mulher apaixonada, mas era emocional demais. Tudo era terrível. Era a rainha dos problemas, chorava o tempo todo e ameaçava se suicidar. Então percebi que precisava de uma mulher estável. Quando tinha 25 anos, encontrei uma mulher bem estável, mas chata. Era totalmente previsível e nunca nada a excitava. A vida tornou-se tão monótona que decidi que precisava de uma mulher mais excitante. Aos 28 anos, encontrei uma mulher excitante, mas não consegui acompanhá-la de um lado para outro, sem se deter em lugar nenhum. Fazia coisas impetuosas e paquerava com qualquer um, que me fez sentir tão miserável como feliz. O começo foi divertido e eletrizante, mas sem futuro. Então decidi buscar uma mulher com alguma ambição. Quando cheguei aos 31, encontrei uma mulher inteligente, ambiciosa e com os pés no chão. Decidi me casar com ela. Era tão ambiciosa que pediu o divórcio e ficou com tudo que eu tinha. Hoje, com 55 anos, gosto de mulheres com bunda grande e só. Tá? Esse é o texto deste gênio da literatura, Nada Como a Simplicidade, mas eu chamaria esse texto de Nada Como a Imoralidade. Né? E qual que é o paralelo que eu faço com a medicina? Né? Porque, olha, um homem que diante das dificuldades que aparecem dos relacionamentos, ele conclui que ele quer, no final das contas, uma mulher com uma bunda grande, ele está se rastejando no chão, simples como um porco, né? Então é um sujeito que dá vazão às suas paixões e abre mão de tentar, né, uma retidão moral, de tentar um caminho que, claro, que é árduo, não é um caminho simples, mas que o faça, então, crescer em virtudes para, então, entender o que é um matrimônio, né? Será que não está implícito nesse texto? O que não está implícito nesse texto, né? Que realmente uma vida a dois não é fácil, né? Então, será que a gente não consegue, então, colocar esse texto nos moldes de hoje para a medicina, né? Imagina se a gente encarasse a medicina como o Luiz Fernando Veríssimo encara o matrimônio, né? Que, óbvio, existe uma vocação para o matrimônio, existe uma vocação para a medicina. Imagina se a gente relesse dessa maneira. Quando eu tinha 14 anos, esperava fazer medicina algum dia. Quando eu tinha 18 anos, entrei para medicina, mas não sabia muito bem o que era. Afinal, eu só entrei porque eu gostava de biologia. Eu tinha a sensação que eu precisava gostar daquilo, né? Então, no internato, ou sei lá, no ciclo clínico, de alguma maneira, eu comecei a me envolver com os pacientes, mas era tudo muito emocional. Afinal, as pessoas morriam, né? Afinal, as pessoas choravam. Afinal, as doenças não estavam sob o nosso controle, a natureza estocástica das doenças, né?
que é você trata uma pneumonia de um jeito e dá certo, você trata a pneumonia de um mesmo jeito de outra pessoa e não dá certo, né? E aí, então, eu percebi que eu precisava de uma especialidade estável, de repente, né? Eu não quero mexer com esse negócio de medicina que dá trabalho, que o paciente chora, que o paciente morre, que o paciente fica doente, né? Então, eu decidi fazer, sei lá, fugir, então, dessa natureza da medicina, que é servir ao outro e também encarar os problemas reais que aparecem. E aí, então, eu me vi numa especialidade tão monótona, né, que, enfim, a minha vida era uma monotonia só. Então, decidi procurar uma especialidade ou fazer uma pós-graduação da moda, né, que pudesse ali me dar um certo movimento e me deixasse um pouco mais cool, né? Um pouco mais legal, vamos dizer assim. E aí no começo foi divertido, foi eletrizante, mas tá todo mundo fazendo aquilo ali, né? Essa especialidade da moda também paquera com todo mundo, né? Então todo mundo faz, então não tem muito futuro, né? E todo mundo está entendendo do que eu estou falando. E aí, então, eu decidi realmente que eu só quero ganhar dinheiro mesmo com a medicina, entendeu? Eu quero dar meu plantão e dane-se os que estão chorando, e dane-se escolher uma especialidade boa e que eu possa fazer um serviço, e dane-se, sei lá, todos os problemas que aparecem, e eu não quero abrir mão de nada, e eu só quero, então, a bunda grande da medicina. Tá? Essa que é a imoralidade desse texto, né? Imagina, você chegar aos 55 anos e falar assim, só me resta querer a bunda grande, né, da mulher ou da medicina, né? Isso mostra que você tomou todos os caminhos errados, né? Isso mostra que você escolheu todos os caminhos mais fáceis e não conseguiu encarar os problemas que aparecem. E o pior, né? Esse texto aí, ninguém atrela esse texto com a banalidade que se torna, né? O que está acontecendo. Esse texto tem décadas, né? Esse texto foi escrito há décadas. Todo mundo acha graça. Aí depois, 20 anos depois, sei lá, 15, 10 anos depois, o nível de pornografia, o nível de sensualidade, o nível de rebaixamento da vida sexual, né? Como realmente um porco, né? Fica tão grande e ninguém atrela uma coisa a outra, né? Ou seja, se há tanto tempo as pessoas já achavam graça dessas besteiras que esse cara escreve, né? Agora que realmente todo mundo só quer bunda grande, não, é um problema, né? Então, é isso. É simples assim, realmente, nada como a simplicidade. Mas não a simplicidade de viver como um animal, né? Refém das próprias paixões. Mas a simplicidade de encarar a sua vida cotidiana, sabendo que no final das contas você vai abrir mão de um monte de coisa, né? É óbvio que é assim, que eu não quero que você chegue no final da sua vida, do seu casamento, né, só pensando, sei lá, que o fato da sua mulher chorar, ou, enfim, te dar um certo problema em algum aspecto ou em outro, ou você causar um certo problema, ter algum conflito, vai te fazer se voltar para o chão, né, como um porco, olhando só para a bunda, né? Então, no final das contas, era isso que eu queria dizer, né? Que você chegue e construa a sua vida, né? Como é que é? Einstein já dizia da idiotice devido à tecnologia. Não sei se é exatamente só isso, né? Devido às paixões baixas mesmo, né? De você ficar refém ali, né, do que você só obtém quando se curva para baixo, né? De você olhar para o chão e ficar ali intoxicado com só o que te traz um prazer imediato. Porque é isso, né? O que um porco faz, né? Fernanda Piotto assistiu o filme O Feitiço do Tempo no final. Se a gente muda o olhar, a vida muda. Eu não vi esse filme, né? Pô, e assistindo o filme segunda-feira, hein, Fernanda? Porra, ainda vou chegar aí nesse nível. Mas, enfim, é isso, né? Essa simplicidade do porco, né? Simplicidade do porco, de você ficar ali voltado às suas paixões imediatas, querendo comer, transar e dormir, né? O que um porco faz? Ele só faz isso, né? Ele come o quanto aparecer, ele transa o quanto que aparecer, e ele dorme o quanto puder, quando não estiver fazendo as outras coisas, né? Essa é a simplicidade de alguém que chega aos 55 anos querendo mulher de bunda grande, né? E eu desejo que você não chegue assim na medicina. Eu desejo que você encare todos esses cenários, né? Os momentos de paixão pela medicina, você saiba que vai passar, né? Os momentos de secura mesmo, né? De deserto, né? Às vezes a gente está assim na nossa profissão, né? Às vezes parece que você está dentro da sua profissão, mas a sua vida cotidiana durante um tempo vira aquele deserto mesmo, mas você vai encarar esse deserto, né? Às vezes você vai estar ali
um pouco mais voltado ao dinheiro, porque você precisa adquirir um certo bem, também isso faz parte, né? Mas no final das contas, que você não chegue no final da medicina querendo só a bunda grande da medicina, tá entendendo? Era esse o recado que eu queria passar, né? Que eu acho, sinceramente, esse texto uma porcaria. Os meus textos do meu blog são muito melhores, sinceramente. Galera, um abraço aí a todos. Em té.